A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, vamos lá para mais um dia, né, de ministração durante a semana, né? Mais um dia aí, nós estamos falando sobre as manchas do pecado. Irmãs, como será que estão as nossas vestes espirituais? Glória a Deus, aleluias. Como será que estão as nossas vestes espirituais nessa manhã? Será, irmãs, verdadeiramente, se o Senhor Jesus vier agora, como será que ele vai encontrar as nossas vestes? Só o Senhor é Deus. Você sabe, irmão, que toda vez que você peca e não se arrepende, acontece uma mancha na sua veste espiritual. Você sabia? Todo o pecado é uma mancha nas nossas vestes, na nossa vida espiritual. Glória a Deus, aleluias. Só o Senhor é Deus. E a palavra do Senhor diz que o sangue do Cordeiro é quem limpa as nossas vestes espirituais. Bem-aventurado aquele que é encontrado com as vestes alvas, lavada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluias. E eu venho mais essa vez, nesta manhã, mais esse dia, falar, nos confrontar a respeito do pecado. Do pecado, glória a Deus. Mas o que é pecado, irmãos? Ah, mas eu não peco, eu sou crente, eu tenho uma vida, eu vivo de acordo com o que Deus quer. Será, irmãos? Será? Tantos crentes, irmãos, vão ficar no dia que Jesus vier. Tantos crentes vão ficar porque são arrogantes e acham que não precisam de perdão dos seus pecados, acham que não peca. E a gente peca, irmão. Todos os dias nós estamos pecando, sim. Precisamos lutar constantemente. A vida do crente tem que ser uma batalha constante contra o pecado, porque o Senhor Jesus, ele derramou o sangue dele para tirar o poder que o pecado tem nas nossas vidas. Então, quando a gente aceita Jesus, o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Não tem. Mas o inimigo quer que a gente peque. E a nossa carne também, ela quer pecar. Ela quer sentir os prazeres, as concupiscências, que são os prazeres da carne. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, né? Então, irmãos, o pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que a gente faz que desagrada ao Senhor é pecado. E aí, para não ficar assim vago e só nas minhas palavras, né? Tem lá em Gálatas 5, do 16 ao 21, fala sobre as obras da carne. O que a nossa carne gosta de fazer que é pecado? Olha só, Gálatas 5, a partir do 16. Glória a Deus, as obras da carne. Digo, porém, esse é Paulo dizendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. São os desejos pecaminosos. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne quer fazer os prazeres dela e o espírito quer que a gente viva uma vida de santidade. Glória a Deus. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Presta atenção nas obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus, aleluias. As obras da carne, irmãos, elas mancham a nossa veste espiritual. E quem pratica estas coisas e não se arrepende, não busca o perdão do Senhor, não herdará o reino dos céus. E aqui eu fiz aqui detalhadamente, né? Eu fui buscar no dicionário para ver mais o que é cada uma dessas coisas. Prostituição, irmãos. A prostituição é o aluguel do sexo a dinheiro. Ou seja, é você fazer sexo por dinheiro. E não é apenas isso. Também se fala da prostituição
da idolatria. Ou seja, quando você está adorando outro que não é Deus, você está fazendo idolatria, você está prostituindo a sua adoração. Só o Senhor é Deus. Você sabia disso, irmãos? Glória a Deus. Impureza. Impuro, irmão, é aquilo que não está puro, que tem mistura. Só o Senhor é Deus. Tem mistura, está contaminado. Glória a Deus, aleluias. Só o Senhor é Deus. Lascívia, irmã. Vocês sabem, irmão, que lascívia ainda é pecado? Tem gente que acha que lascívia não é pecado, mas não. Pouco se fala nisso. Lascívia, irmã, é a sensualidade exagerada. Sensualidade exagerada. Dentro das igrejas está cheio de pessoas sensuais. Que você passa ali na igreja ali e vai desfilando da sua sensualidade, provocando desejo na vida dos irmãos. Cuidado, irmãos. Lascívia ainda é pecado, viu? Glória a Deus. Deixa a sua sensualidade para o seu momento com o seu cônjuge. Em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, aleluias. Idolatria, que é adorar outro que não seja Deus. Prestar sua adoração a outro que não seja Deus. Um dia eu conheci uma pessoa, a pessoa falou, eu adoro esse short. Eu falei, menina, não faça isso. Não adore uma peça de roupa, não. Adore aquele que é digno de toda adoração, que é o Criador e Consumador da nossa fé. Adore a Deus. Não adore as coisas. Glória a Deus, aleluias. Só o Senhor é Deus. Não é apenas adorar uma imagem e se prostrar diante de uma imagem. Tem pessoas que adoram os filhos, vê nos filhos motivo de vida, sendo que Deus não fez a gente para viver para os filhos. Deus nos fez para viver para a glória dele. A pessoa fala, isso aqui é o motivo da minha vida, é o motivo da minha alegria. Aí Deus vem e tira o filho e a pessoa continua aí viva aí, ó. Em vez de lembrar que Deus é que é o motivo da nossa alegria. Ele tem que ser o motivo da nossa alegria. Aleluia, só o Senhor é Deus. Isso é idolatria, irmãos. Tem pessoas que idolatram o emprego, idolatra o filho, idolatra o cônjuge, idolatra os pais. A gente tem que honrar nossos pais, a gente tem que amar nossos filhos, mas a adoração, irmãos, é só a Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Feitiçaria é pecado, irmãos. Tá cheio de crente feiticeiro, sabia? Glória a Deus, aleluia. Cheio de crente falando de signos. Eu sou do signo tal. Irmão, eu vejo isso direto na internet, no Facebook. Meu signo é tal. Irmãos, a partir do momento que a gente nasce de novo, que a gente é uma nova criatura, não tem mais esse negócio de signo, irmãos. Na nossa vida não, isso é coisa de feiticeiro. Glória a Deus, aleluia. E você sabia também, irmãos, que a palavra do Senhor diz que só o Senhor é Deus, que rebelião é pecado de feitiçaria? Você sabia quando você é rebelde, quando você não obedece? Você também tá pecando como feiticeiro? Cuidado, irmãos. Só o Senhor é Deus na igreja. Muito cuidado com isso, porque a gente vê muitas pessoas com rebelião na própria igreja, rebeliando contra o pastor, contra a liderança. E isso é pecado de feitiçaria, irmãos. Cuidado. Só o Senhor é Deus. Inimizades nem precisa. Aquela pessoa que é inimigo de todo mundo, que não gosta de ninguém. Só o Senhor é Deus. Porfias. Porfias é briga, contenda, disputa. Aquela pessoa que fica disputando, eu sou melhor. Glória a Deus. Ciúmes, irmão. Ciúme não precisa nem falar. É aquela pessoa que tem aquela necessidade da atenção exclusiva. Cuidado com ciúme, irmãos. Glória a Deus. Ira. Ira também é pecado. E Paulo, ali em Efésios 4:26, ele diz, irai-vos e não pequeis. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Porque quem é que não fica com raiva, irmã? Todo mundo fica com raiva. Até uma criança tem raiva. Só o Senhor é Deus. Mas a gente pode ter uma raiva, mas a gente tem que se controlar. A gente tem que ter autodomínio. Quem tem o Espírito Santo consegue se controlar. Se você não está conseguindo controlar a sua raiva, irmãos, comece a orar e peça ao Senhor um domínio próprio. Glória a Deus. Discórdias. É falta de acordo. Aquela pessoa que não concorda com nada, que não entende nada, que é uma desavença só. Dissensão, é desavença, conflito, disputa, tudo isso, irmão, é pecado. Facções. Facções é um grupo de indivíduos, esse aqui eu anotei, grupo de indivíduos partidários de uma mesma causa.
em oposição a outros grupos. São as panelinhas, irmãos. Facções são as panelinhas dentro da igreja que gera oposição contra outros grupos dentro da própria igreja. Isso é pecado, irmãos. Glória a Deus. Inveja é desejar aquilo que possui a outra pessoa. É pecado, não tem esse negócio de inveja santa, não. Só o Senhor é Deus. Bebedice. Tá cheio de crente aí, enchendo a cara de vinho. Ah, mas é porque eu bebo vinho. Jesus multiplicou o vinho. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque o vício da embriaguez, porque o vinho também embriaga. Cuidado com a bebedice, com o alcoolismo. Cuidado, irmãos, isso também é pecado. Isso mancha a sua veste espiritual. Glutonaria. Muito cuidado com excesso de vontade de comer. Eu sou gordinha, irmãos. Mas eu tenho problemas físicos, problemas hormonais, e eu estou lutando contra isso. E gosto de comer também, mas eu luto contra a glutonaria todo dia. Esse é um dos que mais me pega e eu mais luto contra. Em nome de Jesus. Irmãos, esses aqui são alguns dos pecados. São as obras da carne, irmãos. Só o Senhor é Deus. E a gente precisa buscar o Espírito Santo para lutar, porque se a gente viver no Espírito, glória a Deus, mas se, olha só, em Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, glória a Deus. E aqui no 17 diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Só o Senhor é Deus. E no 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, tudo isso mancha a nossa veste espiritual. Tudo isso mancha a nossa veste espiritual. Vamos vigiar, irmãos. Se por um acaso a gente ter cometido algum desses, se por acaso, com certeza a gente deve ter cometido, porque nós somos pecadores. Mas vamos buscar, Senhor, me convence do meu pecado, me mostra onde foi que eu errei, para que a gente possa se arrepender verdadeiramente. Não é aquele negócio genérico, eu me arrependo. Não, a gente tem que se arrepender do que a gente fez, sabendo o que a gente fez. Se arrepender mesmo e não fazer novamente. Buscar forças no Senhor e fortalecer o nosso espírito, lendo a palavra, orando, falando com Deus, buscando a presença dele constantemente. Essa é a luta do crente. É contra as obras da carne. É contra o poder do pecado em nossas vidas. Porque nós somos livres. Jesus já nos libertou do poder do pecado. Nós podemos lutar contra ele, nós podemos resistir e nós podemos vencer. Porque em Jesus somos mais que vencedores. Essa é a palavra para hoje. Receba aí em nome de Jesus e tenha um bom dia.